Olá, gente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu me chamo Rafael Medeiros e estou aqui com vocês nessa tarde para que a gente possa conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a produção do conhecimento científico, os métodos e as técnicas de pesquisa. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer à Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima pelo convite. Obrigado, professor Francisco. Obrigada, bibliotecária Manuela Ferreira, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. De estar aqui hoje conversando com vocês nessa quarta semana do meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre mim antes da gente começar e aí a gente entra na temática propriamente dita. Como eu disse anteriormente, eu me chamo Rafael Medeiros, eu sou bibliotecário da Universidade Federal do Amazonas desde o ano de 2014. Sou mestre em políticas públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e aluno de doutorado em educação pela Universidade Cidade de São Paulo. Desde o início desse ano, eu venho sendo convidado por algumas instituições para estar tendo essa conversa que nem nós vamos ter nessa tarde. Falar um pouco sobre conhecimento científico, pesquisa científica, trabalho de conclusão de cursos, monografias, artigos, métodos e técnicas de pesquisa. E aí, devido a essa trajetória, fui convidado para estar aqui com vocês durante esse evento. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que seja uma tarde proveitosa, onde nós possamos discutir e aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante e tão relevante que é o conhecimento científico. Obrigado e vamos lá. Então, para que a gente comece a falar sobre o conhecimento científico, é interessante que nós conheçamos os outros tipos de conhecimento que a literatura traz para a gente. Então, a maioria das literaturas, elas costumam trazer para a discussão 4 tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, que é o carro-chefe que a gente vai discutir durante essa tarde de hoje. Então, eu decidi trazer uma breve citação do que seria cada um desses 4 tipos de conhecimento, para que a gente possa visualizar sobre o que nós estamos falando. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele surge a partir das experiências de vida. É aquele conhecimento da trajetória do ser humano. Então, nós podemos ter como exemplo os saberes tradicionais, o conhecimento indígena, por exemplo, aquele conhecimento passado de geração a geração, de pai para filho, de mãe para filha, são aqueles conhecimentos adquiridos com a vivência. Outros exemplos que eu posso trazer sobre o conhecimento empírico é a questão da agricultura indígena, como que o índio, o homem do norte, sabe, conhece as estações do ano, o melhor tempo para o plantio, como funciona a pesca, qual é o período de reprodução dos peixes. Todas essas informações, todos esses conhecimentos, eles se dão por meio da observação do mundo. Então, conforme o ser humano vive, mais ele observa, mais ele aprende. Então, quando falamos de conhecimento empírico, é esse o modelo de conhecimento que nós falamos. A literatura também traz para a gente o conhecimento religioso, que é aquele que tem origem na fé. Então, nós temos as religiões, temos as noções de certo e de errado, de pecado, de inferno, de paraíso. Todos esses conhecimentos, eles estão ligados à religião.
seja a religião monoteísta, seja as religiões politeístas. Temos também trazido pela literatura as questões relacionadas ao conhecimento filosófico. Esse tipo de conhecimento tem início com base nas reflexões, com base nas questões de vida, as questões imateriais e subjetivas. Então, por exemplo, elas estão relacionadas ao comportamento do próprio homem. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que todo mundo talvez consiga identificar e visualizar esse tipo de conhecimento. Uma pessoa fez uma determinada ação contra mim. Como eu vou me comportar perante isso? Eu vou retribuir essa má ação com outra má ação? Eu vou deixar com que aquela pessoa viva a vida dela, independente de eu trazer alguma interferência? O que eu faço é certo ou é errado? Como eu me comporto diante de determinadas situações? Esse conhecimento, esse discernimento, ele está relacionado ao conhecimento filosófico, que são as reflexões que cada ser humano faz dentro da sua própria natureza, de como ele vai se comportar, de como ele vai agir dentro da sociedade. E para finalizar, a gente vai discutir o ponto principal dessa reunião da tarde de hoje, que é sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele tem início a partir da lógica e do pensamento crítico. Ele é aquele pensamento, aquela ideia e aquele conhecimento que pode ser comprovado. Comprovado como? Como eu irei comprovar o conhecimento científico? Por meio de testagens, por meio de estudos, por meio da observação sistemática. Então, o conhecimento científico é aquele que pode ser testado e reproduzido, que é o que a gente vai aprender aqui. Como fazer, como dar início ao conhecimento científico. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre os tipos de conhecimento e como o método científico se diferencia dos demais polos geradores do conhecimento, a gente precisa saber como que o conhecimento científico é construído por meio da pesquisa. Então, eu faço a primeira pergunta para vocês. Como eu dou início a uma pesquisa científica? Alguém sabe me responder? Para que a gente comece, para que a gente inicie a realização de uma pesquisa científica, existem algumas etapas que a gente precisa executar de modo a que tenhamos como iniciar a pesquisa científica. A primeira delas pode ser vista como a escolha do tema. Você precisa saber, você precisa identificar uma temática do qual você irá trabalhar. E o ideal é que nesse momento da escolha da temática, você seja capaz de escolher uma temática no qual você goste, uma temática do qual você já tenha um conhecimento prévio sobre ela. Por quê? Por que eu digo isso? A gente precisa entender que quando se faz uma pesquisa científica, nós vamos precisar primordialmente de muita leitura sobre aquele tema. Então, a partir do momento que você escolhe um tema que você não gosta, que você escolhe um tema por obrigação ou qualquer coisa do tipo, você vai se ver obrigado a ler e a realizar um estudo sobre um tema do qual você não gosta, você vai ler por obrigação, você não vai ter empatia por aquela temática. E aí você vai fazer isso por obrigação. E como a gente sabe bem, tudo que a gente faz por obrigação não é legal, não é verdade? Então, o ideal é que no momento da escolha do tema, essa é a primeira dica que eu posso deixar
aqui com vocês é que no momento da escolha do tema, você escolha um tema no qual você tenha empatia com ele, um tema do qual você goste. Outro ponto que precisa ser levado em conta é: eu gosto desse tema e eu vou querer falar sobre ele. Ele é um tema relevante? Ele é um tema inovador? O meu estudo, ele é possível de ser realizado? Essas são algumas questões que a gente precisa pensar e responder. Porque quando a gente fala de pesquisa científica, a gente fala sobre um estudo que vai demandar tempo para sua realização e que o objetivo dele é se tornar público, é se tornar amplamente divulgado. Então, se você decidiu falar e realizar um estudo sobre um tema que não é relevante, um tema que não é inovador, um tema que já está manjado, vamos dizer assim, corre o risco do seu trabalho ser apenas mais um. Ele não vai ter uma visibilidade tão legal, porque é um campo de estudo que já está saturado, então ninguém vai se importar em ler sobre o seu trabalho. E aí o seu trabalho vai ficar ali guardadinho na gaveta, vai ter poucos acessos, poucas citações, não vai ser, ele pode não ser uma pesquisa tão relevante, porque o tema que você escolheu não é um tema relevante. Então, o ideal é que você também faça essa análise sobre o tema, sobre o universo da sua pesquisa, sobre os sujeitos que você vai entrevistar ou analisar, porque o seu trabalho de pesquisa, ele tem que surtir um efeito de curiosidade no seu leitor. As pessoas têm que querer ler o seu trabalho. Então, o ideal é que você escolha um tema que cause curiosidade nas pessoas. Outra coisa que é importante que a gente leve em conta no momento de iniciarmos a pesquisa científica é nós pensarmos em qual título eu vou dar para o meu trabalho, quais são as questões que nortearão essa pesquisa e quais são os objetivos da pesquisa. Então, de trás para frente, o objetivo da pesquisa é o porquê que eu vou realizar tal estudo. Qual é o motivo que está me levando a sair da minha zona de conforto e a me comprometer a realizar um estudo científico, onde eu vou ter que realizar leituras, aplicar instrumentos para coleta de dados, realizar a análise dos resultados dos dados coletados. Então, eu preciso ter bem delineados os objetivos deste estudo, o porquê e o como que eu vou fazer esse estudo acontecer. As questões norteadoras, elas são as perguntas que irão dar base à minha discussão. É aquela pergunta que eu preciso respondê-la ao final do meu estudo. E o título é o título do meu trabalho, óbvio, e eu tenho que pensar esse título, e aí eu volto para a questão da relevância e da curiosidade ao leitor, porque eu tenho que montar esse título claro, conciso, um título que exprima o conteúdo do meu texto, e um título que também desperte o interesse do leitor em ler o meu trabalho. Então, o ideal é que no meu título, no momento da escolha do título, eu utilize as palavras-chave do meu tema, de modo que quem leia o título do meu trabalho já seja capaz de identificar se é um trabalho que fala sobre a temática que eu quero ler. Então, por exemplo, aí a gente puxa para a nossa própria experiência. Quando a gente está fazendo um trabalho de faculdade, por exemplo, que o professor pede para que a gente procure literaturas sobre um determinado tema, o que é que a gente faz? A gente vai na biblioteca, vai nas bases de dados, pega vários documentos e vai direto no título. O título, ele é o primeiro contato do leitor com aquela obra.
Então, é por isso também nós pensarmos na importância da confecção de um bom título, de um título que exprima o conteúdo do meu documento, para que o leitor, quando ele pega o nosso artigo ou a nossa monografia, ele leia e diga, olha, pelo título aqui eu acho que tem o que eu quero. Pode ser que o seu trabalho não tenha tudo aquilo que eu procuro, mas se o título tiver adequado, eu já vou precisar fazer a leitura dele para saber se tem ou não. Então, o título ele é importante porque ele é o primeiro contato entre o leitor e a obra de vocês. Outra coisa que nós precisamos ter esclarecidas são algumas coisas que nós precisamos evitar em um estudo científico. São coisas que não cabem, não fazem parte de um trabalho científico. Então, no momento da escrita do seu trabalho, uma coisa que você deve evitar é falar na primeira pessoa. Você deve fazer a escrita do seu trabalho, o ideal é que você faça a escrita desse trabalho usando verbos no infinitivo. Então, você não vai colocar o pronome eu, você não vai descorrer o seu texto de uma forma eu fiz isso, ou nós fizemos isso. O ideal é que o seu trabalho seja escrito foi feito, foi realizado, foi identificado, foi pesquisado, foi implementado, foi aplicado, que você seja capaz de escrevê-lo utilizando o verbo nessa conjugação, para que o seu trabalho tenha um ar científico, tenha um rigor na escrita. Outra coisa que a gente deve evitar durante a pesquisa científica são as questões relacionadas à opinião pessoal e ao juízo de valor. Por exemplo, você não deve colocar no seu trabalho as suas ideologias, as suas filosofias de vida, porque esse trabalho ele é um trabalho científico. Se ele é um trabalho científico, ele tem que ser feito e composto, formado, ele tem que ser formado por informações científicas, por dados científicos, e não por opinião pessoal. Ah, eu não gosto disso, eu acho aquilo, eu acho que o problema, que a solução desse problema seria tal coisa. Esse tema é muito relevante, é pouco relevante, é um problema em que eu sou indiferente. Então, esses juízos de valor sobre o tema, sobre a fala de outras pessoas, sobre o problema a ser pesquisado em si, são coisas que nós devemos evitar. Por quê? Porque quem lê o nosso trabalho, ele quer ter certeza de que aquele trabalho que ele está lendo é um trabalho que foi realizado com todo o rigor que a ciência exige. E dentro da ciência, não temos espaço para os juízos de valor nem para as opiniões pessoais. Outra coisa que é muito importante de evitarmos nos trabalhos científicos é a questão do plágio. O que é o plágio? O plágio é uma ação onde eu me aproprio da ideia ou da fala, da produção de outra pessoa, como se aquilo fosse meu. Existe uma forma correta e aceita na ciência de você se apropriar das palavras ou das ideias de outras pessoas. Ou seja, quando a gente quer utilizar as palavras de outras pessoas ou a ideia de outras pessoas, nós fazemos isso por meio das citações, que é o que a gente ainda vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Então, essa é a forma correta dessa apropriação. É a citação. E o plágio é quando você rouba, vou usar essa palavra aqui, quando você se apropria
da ideia, do texto de outra pessoa, só que você esconde a fonte daquele material de forma a fazer com que as pessoas pensem que aquilo que está no trabalho é de sua autoria. E é aí que entra o perigo do plágio. O plágio, ele tem 3 perigos. E aí, quando a gente conhece esses 3 perigos do plágio, a gente evita porque sabe que ele é uma coisa séria e perigosa. O plágio, ele tem o perigo acadêmico, que é quando o meu professor descobre que eu plagiei e me dá uma nota 0. É a primeira etapa do perigo do plágio. Ser penalizado academicamente. O meu professor vai me dar 0, vai me reprovar. O segundo perigo do plágio é o perigo administrativo. O professor me deu 0, me reprovou e reportou para a administração superior que eu cometi o plágio. Dependendo das normas institucionais, eu posso ser suspenso, eu posso ter a minha matrícula cancelada, eu posso ser jubilado. Então, esse é o perigo administrativo do plágio. Ele vai depender das normas de cada instituição. Na pós-graduação, a maior parte dos programas de pós-graduação tem no seu regimento que, se o aluno for pego em plágio durante a defesa, ele é desligado do curso. Então, imagina vocês passarem 2 anos no mestrado ou 4 anos no doutorado e ser desligado do curso por conta de um parágrafo que vocês decidiram plagiar. É uma coisa que não compensa, não é verdade? E o terceiro perigo do plágio é o perigo judicial. Por quê? Cometer plágio é crime. Então, a partir do momento que o detentor dos direitos autorais daquela obra identifica que eu me apropriei do trabalho dele como se fosse meu, ele vai entrar na justiça, vai recorrer, vai fazer todo um processo para comprovar que aquela produção não é minha. Então, vocês viram que um parágrafo que eu plagiei no meu trabalho, olha um monte de problemas que ele me trouxe. Então, o ideal é que nós não cometamos o plágio, mas lá na frente eu vou ensinar para vocês como fazer a citação de forma correta, para que toda vez que a gente goste de um trabalho e queira utilizar ele na nossa pesquisa, a gente possa fazer isso 100% de forma correta, para não cometer um crime, para não cometer nada que nos penalize academicamente, administrativamente e criminalmente. E por fim, outra coisa muito importante que a gente deve evitar na pesquisa científica são aquelas pesquisas forjadas. O que é uma pesquisa forjada? Eu realizei um estudo, eu identifiquei dados. No momento que eu vou analisar esses dados, eu percebo que esses dados não respondem à pesquisa da forma que eu queria. Por exemplo, eu quero provar que o céu é da cor de rosa. Entrevistei 100 pessoas com uma paleta de cores na mão e pedia para elas, olha, aponte para mim aqui nessa tabelinha qual a cor do céu. As pessoas olharam para o céu, identificaram as cores do céu com base na paleta de cores que eu tinha. 50 pessoas entrevistadas durante o dia disseram que o céu era azul. 50 pessoas que eu entrevistei durante a noite informaram que o céu era preto. Só que não era isso que eu queria comprovar. Eu queria comprovar que o céu era cor de rosa. O que é que eu faço? Pego esses dados, pego essas informações, mudo, falseio, modifico para que eu consiga comprovar a minha teoria.
E aí eu vou lá no meu trabalho científico e digo, olha, 100 pessoas que eu entrevistei disseram que o céu era cor-de-rosa. Então, a conclusão do meu trabalho, ela tem que estar relacionada diretamente aos dados da minha pesquisa. Eu não posso identificar uma coisa e concluir outra. E muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Os autores têm como é que eu vou explicar? Eles têm esse medo de que se eles não conseguirem comprovar as suas teorias, eles vão ter feito pesquisas ruins, eles vão ter feito pesquisas de forma errada. Então, com esse medo de que eu passei 2 anos da minha vida para provar que o céu era rosa, ou que tal remédio, aí eu vou entrar no tema do momento, que é o coronavírus. Eu sou médico, eu quero fazer uma pesquisa para dizer que o melhoral infantil faz bem para o coronavírus. Eu pego o melhoral infantil, dou para 100 pessoas que estão com corona, vejo que ninguém melhorou, que ele não teve efeito, mas aí eu vou lá no meu, não, pera lá, porque eu quero dizer que sim, que eu não perdi 10 dias da minha vida e gastando dinheiro com melhoral infantil, para essa minha pesquisa não dar em nada. Vou dizer que faz bem sim. E aí você publica um artigo dizendo que o melhoral infantil faz bem para o coronavírus, todo mundo sai loucamente comprando melhoral infantil, porque infelizmente o corona não tem cura. Então esse exemplo, apesar de ser bem bobo, ele é um exemplo da nossa realidade. Às vezes, alguns pesquisadores comprometem os resultados de suas pesquisas, interferem nos resultados da pesquisa, de modo a comprovar a teoria deles, o que nem sempre é verdade. Às vezes aquela teoria não está correta. Às vezes você não consegue replicar determinados estudos. E aí, na tentativa de comprovar a sua teoria, você forja dados, forja resultados. Isso é uma pesquisa sem credibilidade, é uma pesquisa que mais lá na frente alguém vai conseguir desmentir o seu estudo. Então, o ideal é que nós evitamos desde o início criar dados, falsear dados, de modo a comprovar as nossas convicções, vamos dizer assim. Agora que a gente aprendeu o que evitar num trabalho de pesquisa, a gente vai entrar numa temática que é o que é obrigatório num trabalho de pesquisa. Se nós estamos falando de trabalhos científicos, trabalho de pesquisa científico, uma coisa que é importantíssima nós termos no nosso trabalho são dados e informações científicas. E onde nós vamos encontrar esses dados e essas informações científicas? Em trabalhos científicos publicados, trabalhos realizados com o rigor da ciência. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é ir na biblioteca. Vão na biblioteca da instituição da qual vocês fazem parte, procurem o profissional bibliotecário que está ali, porque o objetivo da instituição, manter aquele profissional bibliotecário contratado, manter o custo desse profissional, é porque a instituição reconhece a importância e o trabalho desse profissional. Desta forma, ele pode ser o ponto zero de vocês. Vão na biblioteca, conversem com o bibliotecário, informem para eles os temas que vocês escolheram trabalhar. Ele vai poder fazer a indicação de livros, vai poder fazer a indicação de artigos, vai ensinar a vocês como fazer essa pesquisa. Então, ele vai ensinar vocês a mexer no catálogo da biblioteca, em bases de dados, em artigos eletrônicos, em periódicos eletrônicos, em bibliotecas digitais, de teses e dissertações, em repositórios de informação e de conhecimento.
Então, o bibliotecário vai poder capacitar vocês para as fontes de pesquisa. E o que são fontes de pesquisa? As fontes de pesquisa são os livros, as dissertações, as teses, as monografias, os artigos científicos, os relatórios de pesquisa, os dados de pesquisa. Onde que esse material vai estar disponível? Pode ser um e-book, pode ser um livro impresso. Eu posso ter o IBICT, ele mantém a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Então, os programas de pós-graduação que são vinculados, que são credenciados no IBICT, eles vão pegar todas as produções de teses e dissertações e vão salvar uma cópia digital destes trabalhos no sistema do IBICT. Toda vez que alguém quiser fazer uma pesquisa sobre uma tese e dissertação, é só entrar lá no portal Oasis, fazer a pesquisa das teses e dissertações. Isso está disponível para o mundo inteiro. Ah, eu quero artigos científicos, eu não quero teses e dissertações. O meu trabalho vai citar artigo. Onde eu vou achar artigos científicos? A gente tem aí uma infinidade de revistas eletrônicas, onde você pode consultar artigos gratuitamente, elas estão disponíveis no acesso aberto. O portal de periódicos CAPES é um portal que o governo brasileiro mantém. Ele é um portal pago. As instituições de ensino acessam ele de forma gratuita. Então, a sua instituição, a UFRR, tem acesso ao periódicos da CAPES. Vão lá com o bibliotecário, vão com o professor. Esses dois profissionais vão poder capacitar vocês para a utilização das fontes de pesquisa. Como pesquisar por autor, pesquisar por tema, pesquisar por título. Depois que eu achei esse artigo, como que eu baixo ele? Como que eu mando ele para o meu e-mail? Como que eu crio um alerta para quando surgir um novo artigo sobre determinado tema, eu ser avisado? Vocês sabiam que vocês podem fazer isso? Entra lá no periódico da CAPES e vai em criar boletim. Aí você vai escolher o tema. Toda vez que um artigo novo sobre aquele tema for publicado, vai chegar no seu e-mail. E assim você vai estar sempre por dentro das novidades da temática que você decidiu estudar. Isso são coisas, esse treinamento para fontes de pesquisa são coisas que os bibliotecários têm competência para ensinar. Então é por isso que aqui, aí eu, enquanto bibliotecário, puxo a sardinha para a nossa profissão é essa. Procurem o bibliotecário. A instituição, se vocês pensarem que a instituição paga o salário desse profissional, mantém uma biblioteca, compra livros, paga a conta de luz, paga os custos de água, de internet, se vocês pensarem todos os custos que uma biblioteca causa para a instituição, ela está ali para ser utilizada. Tem profissionais capacitados ali para ensinar e orientar vocês, então utilizem as bibliotecas. As bibliotecas são amigas da pesquisa científica. E aí, já que a gente já conheceu um pouquinho sobre as fontes confiáveis de pesquisa, que são os livros, os artigos, os periódicos, a gente precisa tomar cuidado com as fontes de pesquisa que não são tão confiáveis, que são aquelas fontes, aqueles sites, blogs, que não são confiáveis. E aí eu posso dar um exemplo da Wikipédia. A Wikipédia, ela é um site editável. Qualquer pessoa pode ir lá e escrever o que quiser. Alguém vai criar um site lá no Wikipédia e vai dizer que se eu passar Detefon no meu alface, é um exemplo bem bobo, tá, gente? Vou pegar o Detefon, passar no meu alface e a minha plantação vai ficar livre das pestes. Ok, perfeito. Só que ele não vai ter o cuidado de fazer a segunda parte do estudo. O que é que esse Detefon vai trazer de negativo para minha planta? Ele vai contaminar o meu alimento? Ele vai contaminar a pessoa que vai ingerir esse alimento?
Como que eu posso? Tudo bem, taquei Detefon na minha planta. Ok, não deu formiga esse ano. E agora, como que eu vou limpar, como que eu vou manusear a minha plantação, meu alface, meu tomate, de modo que ele se torne apto ao consumo? Então, nós precisamos, quando falarmos de pesquisa científica, passar do superficial, precisamos da profundidade. Essa profundidade vem nos sites confiáveis, nas produções confiáveis. O Google, ele é ótimo. Tudo que você quiser saber, você digita lá no Google que ele te responde. Mas às vezes ele ensina coisas erradas. Às vezes a gente vai no YouTube ver um tutorial, o tutorial ensina perfeitamente como fazer um bolo, por exemplo, como limpar tal coisa, como tirar uma mancha disso, como construir tal coisa. Perfeito, o Google ensina, o YouTube ensina. Mas também existem tutoriais que não dão certo, existem tutoriais forjados. Então, o ideal é que nós possamos embasar, já que é obrigatório eu citar, fazer citações no meu trabalho, o ideal é que essas fontes consultadas sejam fontes confiáveis. Então, a gente procure evitar esses sites, essas fontes de informação que não tenham o rigor acadêmico, o rigor científico. Quem vai poder me informar? Ah, eu achei um site super bacana. Será que ele é confiável, Rafael? Como que eu sei? Você vai com o seu professor, que é o seu orientador, fala, professor, eu achei tal informação, só acha que isso procede? É verdade? É falso? É um fake news? Então, o professor orientador, juntamente com o profissional bibliotecário, eles são os profissionais capacitados para capacitar vocês ao uso das fontes de informação. Outra coisa que a gente precisa aprender é como categorizar a nossa pesquisa. Toda pesquisa científica, quanto aos seus aspectos metodológicos, ela pode ser categorizada como um estudo descritivo, como um estudo exploratório, como uma pesquisa qualitativa, como uma pesquisa quantitativa, se é um estudo de caso, se é um estudo de campo, se vai ser um estudo com métodos mistos. Então, essas são algumas tipologias de pesquisa. Vou explicar para vocês as mais básicas, as principais, as mais conhecidas e utilizadas, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, o que é uma pesquisa exploratória? Falamos de pesquisa exploratória quando o trabalho que a gente está desenvolvendo é um trabalho com pouca teoria, com pouca produção e com pouca publicação sobre o tema. Então, se eu estou pesquisando um tema novo, um tema que ainda não é muito difundido, um tema inicial, eu estou fazendo um estudo exploratório. O estudo exploratório, ele pretende se tornar um estudo de base. Então, se você escolher um tema que ainda não tem muita coisa publicada sobre ele, o seu estudo vai ser um dos primeiros, talvez seja o primeiro estudo sobre esse tema. Então, você vai estar fazendo uma pesquisa exploratória. O seu estudo exploratório vem trazer, vai se transformar nesse estudo, nessa teoria de base. Em contrapartida, nós temos os estudos descritivos. O que vem a ser um estudo descritivo? O estudo descritivo, ele já possui uma literatura de base, ele já possui uma ampla teoria e uma ampla literatura sobre o tema. Então, você vai apenas fazer a descrição de determinados fenômenos. No estudo descritivo, o autor tem o papel de mero observador. Ele não vai
causar interferência no objeto de estudo. Ele vai apenas fazer o registro, vai fazer a descrição desses eventos, do evento a ser estudado. Aí a gente entra nas pesquisas qualitativas e nas pesquisas quantitativas. O que é uma pesquisa quantitativa? É aquela pesquisa que tem como principal objetivo levantar, identificar ou produzir dados quantitativos, ou seja, dados estatísticos, dados numéricos. São os estudos que você vai trabalhar com o censo, por exemplo, você vai trabalhar dados numéricos. Já a pesquisa qualitativa, ela vai estudar os fenômenos, como determinado fenômeno afeta a vida em sociedade, afeta a vida humana, afeta a produção agrícola. E aí, mais uma vez, eu vou dar um exemplo bem bobo e superficial do coronavírus, para a gente conseguir visualizar a diferença entre as duas abordagens. Quantos brasileiros foram contaminados pelo coronavírus? Tantos mil. Pesquisa quantitativa. Quantos brasileiros se curaram do coronavírus? Tantos mil. Dados quantitativos. Como a economia foi afetada pelo coronavírus? Aí eu vou ter todo um relato de como, vocês viram que mudou de quanto para como. Como a economia foi afetada? Qualitativa. Como a saúde foi afetada? Como a educação foi afetada? Como o agronegócio foi afetado? Então, a gente muda a abordagem. Vocês conseguiram visualizar a diferença do quanto, de quantidade, do como? É o estudo do fenômeno em si. Como nós somos afetados por aquele fenômeno. Isso são as pesquisas qualitativas. Existem também as pesquisas de abordagem mistas, que é aquela pesquisa onde eu vou utilizar um pouquinho de cada abordagem. Então, eu posso trazer um dado estatístico de quantas empresas fecharam por conta do coronavírus. Aí eu vou ter lá uma listagem de 100 microempresas que foram fechadas. Aí eu entro na segunda parte da pesquisa. Como a vida daquele trabalhador foi afetada com o fechamento da empresa. Aí eu vou ter o relato de vida daquele trabalhador. Então, eu já vou ter a parte qualitativa. Os estudos podem ser só qualitativo, só quantitativo, ou podemos fazer um estudo misto, que é quando eu utilizo um pouquinho de cada abordagem de modo a deixar o meu trabalho mais completo. Por quê? Porque eu vou abordar todas as esferas do meu tema, as esferas quantitativas e as esferas qualitativas. Depois que eu já montei a minha metodologia de estudo, que eu já sei que o meu estudo é qualitativo, é quantitativo, é exploratório, é descritivo, é um estudo de caso, é um estudo de campo. Depois que eu já sei qual é as características do meu estudo, eu preciso pensar em como eu vou realizar este estudo do ponto de vista da coleta de dados. Se a gente pensar que o trabalho científico é formado por dados científicos, eu preciso fazer a minha coleta de dados. Como estes dados serão coletados? Se o meu estudo for um estudo bibliográfico, os meus dados vão ser coletados na literatura científica publicada. Então,
eu pretendo fazer um estudo sobre colheita de milho. Eu vou numa biblioteca, vou numa base de dados científica e vou fazer o levantamento de todos os artigos que tratam da produção do milho. Ok, estudo bibliográfico, anotem aí. Estudo bibliográfico tem como base a literatura. Ah, não, Rafa, mas o meu estudo ele não vai ser bibliográfico, não. Eu quero fazer um estudo documental. Muita gente confunde o bibliográfico com o documental. Por quê? Porque um livro é um documento, um artigo é um documento. Então as pessoas tendem a achar que tudo é documental. Qual é a diferença? A grande diferença. Estudo documental é aquele estudo que eu vou ter como dado os documentos que, diferente do bibliográfico, ele não está publicado. Então, estudo bibliográfico, literatura publicada. Estudo documental, eu vou ter como fonte de informação o documento in natura. Então, eu vou ter uma lei, eu vou ter uma resolução, eu vou ter uma ata de reunião, eu vou ter um diário particular e pessoal. Vocês conseguem entender a diferença do estudo bibliográfico, que é aquele publicado com o rigor da ciência, e o documental, que é o documento em si. Não foi ainda, a pesquisa documental, ela tem como base documentos que ainda não foram tratados cientificamente. A partir do momento que eu trato um documento cientificamente, eu publico, e aí ele passa a ser bibliográfico. Enquanto eu estou analisando e coletando informações de documentos não publicados cientificamente, eu estou fazendo um estudo documental. Ah, não, mas eu não quero fazer nem bibliográfico e nem documental. Quero fazer um estudo de caso lá na Escola Agrotécnica da UFRR. Como que eu vou fazer isso? Posso fazer por meio de entrevista, posso fazer por meio de questionário. Qual é a diferença entre os dois? Entrevista. A entrevista ela pode ser presencialmente ou virtualmente. Hoje, em tempos de isolamento e de corona, o ideal é que seja feita na segurança do lar por meio das tecnologias que estão aí para auxiliar. O meu roteiro de entrevista, ele pode ter 3 configurações. Uma entrevista estruturada, uma entrevista semi-estruturada e uma não estruturada. O que é cada uma dessas? Entrevista estruturada. Eu vou ter no meu roteiro de entrevista um tempo exato para cada pergunta, vou ter perguntas específicas, eu vou ter um tempo específico para a resposta. Por exemplo, tenho aqui o meu instrumento com 10 perguntas, a minha folhinha com as 10 perguntas de entrevista. Vou dar o mesmo tempo, vou fazer as mesmas perguntas com o mesmo período de tempo para 2 entrevistados, por exemplo. O que que você tem para me dizer sobre agrotóxicos? Você tem 5 minutos para me falar. A pessoa vai falar os 5 minutos, você encerra e parte para a próxima pesquisa. Tudo tem que ser seguido à risca, todos os procedimentos. Entrevista semi-estruturada, ela já é mais maleável. Eu tenho meu instrumento com 10 perguntas, faço a primeira, deixo a pessoa falar o tanto que ela quiser e conforme eu vou percebendo links com as outras perguntas, eu vou aproveitando e pergunto. Então eu pergunto a primeira, aí a pessoa citou uma coisa que está lá na pergunta 9, aí eu já faço logo a pergunta 9. Aí depois volto para a pergunta 2, ela fez um link com a pergunta 7, eu já pergunto a questão 7. Então, a entrevista semi-estruturada, ela funciona de forma mais maleável. Eu vou deixar a pessoa relatar. Se eu ver que ela está fugindo do tema, eu trago ela para o tema novamente, mas eu faço de forma mais dinâmica. Entrevista não estruturada.
é quando eu chego na frente da pessoa, faço uma pergunta básica: o que que você tem para me dizer sobre agrotóxicos? E a pessoa vai me falar o que ela quiser, eu vou registrar tudo, não vou falar nem que sim, nem que não vou interferir. O que ela me falar é o que eu vou registrar. E aí, quem vai decidir qual tipo você vai utilizar é você mesmo. O pesquisador tem autonomia para decidir qual a metodologia de coleta de dados mais vai se adequar ao objetivo do estudo dele. Existe um mais seguro? Existe. Por exemplo, as entrevistas não estruturadas corre o risco de você não conseguir a resposta que você procura, porque você deixou a pessoa livre para falar sobre o que ela quis e ela pode levar a conversa para um lado que não vai responder aos seus problemas de pesquisa, sua problemática. Então, o ideal é que você faça, né? Na verdade, é o que é mais utilizado são as entrevistas semi-estruturadas. Você deixa a pessoa falar o que ela quer, mas se você vê que ela está fugindo do tema, você vai fazendo interferências, vai puxando a pessoa de volta. Assim você vai ter certeza de que a pessoa vai responder, vai falar sobre o objeto do seu estudo. Questionário. Ah, não, mas eu não quero fazer entrevista não, porque demora muito, são muitas perguntas, as pessoas vão fazer discursos grandes. Eu não quero fazer isso não. Quero fazer um questionário. O que é o questionário? Diferente da entrevista onde você faz uma pergunta e a pessoa vai responder, vai relatar verbalmente, no questionário esse relato ele vai ser por escrito. Então, você pode ter um questionário com perguntas abertas, onde você faz uma pergunta, a pessoa vai dizer sim, não, e vai dizer o porquê que sim e o porquê que não. Então, você tem perguntas abertas e fechadas. Quando a gente tem um questionário só de marcar, sim, não, talvez, concordo pouco, concordo médio, concordo muito. Aí nós temos perguntas com questões fechadas. A pessoa vai lá e vai apenas marcar a melhor opção para ela. Um questionário com perguntas abertas, você vai ter a pergunta e vai ter linhas para que a pessoa consiga discorrer a resposta. Então, tudo vai depender do objetivo do seu estudo. E aí você vai ser capaz de escolher e de decidir qual a melhor forma de você cumprir e atingir aos objetivos do seu trabalho. Vou fazer entrevista, vou fazer questionário, vou analisar apenas a literatura publicada, vou analisar apenas documentos. Uma dessas formas de coleta de dados, elas vão ter que ser pensadas junto com o orientador, claro, de modo a que você consiga atingir os objetivos do seu estudo. Todos são métodos consolidados, todos estão na literatura, você é capaz de encontrar na literatura os livros que ensinam a você fazer uma revisão sistemática, ensina você a fazer uma coleta de dados de modo a você coletar o máximo de informações possíveis. Depois que nós coletamos os nossos dados, o que nós precisamos fazer? Fazer a análise dos dados que nós coletamos. E aí, existe algumas formas de nós analisarmos esses dados. Eu estou fazendo uma pesquisa documental, estou fazendo uma pesquisa bibliográfica, eu apliquei um questionário, irei analisar o conteúdo destes documentos. Análise de conteúdo é uma forma de análise de dados. Ah, não, eu fiz entrevista, tenho aqui horas e horas de gravação de som, de gravação de vídeo, Como que eu vou analisar esses dados? Análise do discurso.
Vou categorizar os discursos das pessoas, a fala das pessoas. Então, vamos supor que eu estou falando sobre corona. Vou dar sempre esse exemplo porque é mais atual e simples para que a gente visualize. Entrevistei 10 pessoas na rua perguntando: o que você acha do coronavírus? Você está se protegendo? Como você está se protegendo? Conte para mim um pouco. As 10 pessoas vão relatar. Aí eu vou ter uma fala de: não, o coronavírus, a mídia que está inflamando muito, não é tudo isso. Eu não uso máscara, eu acho que isso é leseira. Então, nós categorizamos as falas das pessoas voltada para as pessoas que consideram que o corona não é tudo isso, as pessoas que não se previnem, que não tomam os cuidados necessários. Nós vamos categorizar todas as falas que estão voltadas para esse discurso, nós vamos agrupá-las. E aí eu tenho mais 5, das 10, 5 pessoas disseram o que para mim? É muito perigoso, principalmente para as pessoas idosas, para as crianças, para os doentes crônicos. Eu lavo sempre as mãos, eu uso máscara, eu uso álcool em gel, eu fico em casa o máximo que eu posso. Todas as pessoas que tiveram a fala voltada para que tiveram esse ponto em comum em suas falas, nós vamos agrupar na categoria de pessoas que são prevenidas. Das 10 pessoas, 7 pessoas falaram em suas falas, inseriram a pessoa idosa. Então, eu vou categorizar todas as respostas. Pessoas que citaram idoso, 7. Então, eu categorizei esses discursos. Pessoas que falaram das doenças crônicas, categorizo doença crônica. As pessoas que citaram o presidente de forma positiva, categorizo. Pessoas que citaram o presidente de forma negativa, categorizo. Então, como funciona a análise do discurso? Você vai avaliar analisar a fala das pessoas e separá-las em categorias, de acordo com as categorias que você vai criar. Análise estatística. Como funciona a análise de dados estatística? Estou fazendo um estudo quantitativo com muitos números. Vamos fazer a estatística desses dados? Quantas pessoas morreram? Tantos por cento. Então, a gente viu que teve um acréscimo. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Vou fazer a análise estatística. Então, a análise estatística é quando você pega os dados numéricos que você coletou, transforma ele em estatística por meio de gráficos, de tabela, e traz essa análise de dados nestes formatos de gráfico, de tabela, de pizza. Análise comparativa, e aí ela pode ser utilizada em parceria com a análise do discurso, onde eu vou comparar as pessoas que falam bem do corona, as que falam mal do corona. Posso fazer uma análise comparativa dos dados estatísticos. Por exemplo, no ano de 2019, até junho, morreram tantas pessoas de síndrome respiratória. Agora, em 2020, esse número é tanto. E aí a gente faz um comparativo do que aumentou e do porquê aumentou. Tantas pessoas ficaram desempregadas, o número de violência doméstica aumentou, número de microempresas que fecharam, número de microempresas que abriram, pessoas que saíram do emprego formal e adentraram ao emprego informal. Então, você faz esse comparativo de um dado, por exemplo, o censo 2000, censo 2010, censo 2020, aí você faz esse comparativo para saber o que aumentou, o que diminuiu, o que mudou, por que mudou. Tudo vai depender, mais uma vez, do objetivo do seu trabalho. Qual é o objetivo do seu estudo? O que você quer descobrir? E aí você vai chegar junto com seu orientador, você vai chegar na melhor metodologia para que você consiga cumprir os seus objetivos.
Se estamos falando de pesquisa científica, uma coisa que a gente precisa e não pode deixar de falar é sobre a normalização desse trabalho. Como que nós normalizamos o nosso trabalho? As normas, mais conhecidas no nosso território é a ABNT. A ABNT existe como um conjunto de normas, de um conjunto de regras que vão definir o nosso trabalho. Então, por exemplo, aí a primeira pergunta que eu sempre recebo dos alunos: a ABNT é obrigatória? Não, a ABNT não é obrigatória enquanto norma técnica. Cada instituição tem autonomia, que é o que a gente entende como autonomia universitária. Cada instituição tem autonomia para decidir se ela quer adotar Vancouver, APA, ABNT, alguma norma que ela mesma vai criar, alguma norma interna. Então, cada instituição, cada curso tem o poder de decidir como vai ser feita a normalização dos seus trabalhos acadêmicos. A maioria das instituições utiliza a ABNT, grande parte utiliza a ABNT, e algumas fazem até uma normalização híbrida, que é quando você utiliza um pouco da ABNT, mas você também cria algumas regras internas. O que mais que eu posso falar sobre a ABNT? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela cria regras. Se você for lá no Google e pesquisar como fazer uma tomada padrão ABNT, tem o que você precisa cumprir para a sua tomada seguir a norma ABNT. Ah, quero montar uma churrasqueira. A ABNT tem norma para ensinar a montar a churrasqueira. Voltado para a pesquisa, para a normalização de documentos, a ABNT tem uma categoria que são as normas de informação e documentação. Estas normas, elas ensinam a fazer sumário, a fazer resumo, na verdade não ensina a fazer, tá, gente? Ela ensina como você configurar o seu sumário, o seu resumo, a sua numeração progressiva, as suas referências, as suas citações. E aí a gente tem a ABNT de trabalho acadêmico, que fala sobre a estrutura destes trabalhos. Então, nós temos a ABNT, que vai trazer para a gente como estrutura de monografias, dissertações e teses, algumas coisas importantes. Então, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O que são os elementos pré-textuais? São tudo aquilo que irão vir, que irão se apresentar no seu trabalho antes da introdução. Capa, contracapa, ficha catalográfica, folha de aprovação, sumário, lista de gravuras, lista de tabelas, lista de gráficos, lista de siglas que eu já falei, dedicatória, agradecimento, todos esses itens são itens pré-textuais. Os itens textuais são o seu trabalho propriamente dito: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você tem autonomia para decidir a melhor estrutura. Vou fazer introdução, capítulo 1, introdução, capítulo 2, objetivo, capítulo 3, método, capítulo 4, referencial teórico. Ou então eu posso fazer tudo isso junto. Capítulo 1, introdução, aí eu já vou ter introdução, mais objetivo, mais metodologia, tudo dentro da introdução. Aí o meu capítulo 2 já é o referencial teórico, o meu capítulo 3 é a coleta de dados. Então, isso cada autor que vai determinar, vai definir como vai ser a configuração do seu trabalho.
elementos pós-textuais, são tudo aquilo que vem depois da sua conclusão. Então, você fez as suas considerações finais, você encerrou o textual e começa os pós-textuais. Referências, anexos, apêndice, índice remissivo, glossário, são itens pós-textuais. Aí eu faço uma pergunta. Alguém aqui sabe me informar a diferença de anexo para apêndice? Eu já vi muita gente se confundir quanto a isso. Qual é a diferença de sumário e de índice? Tem gente também que confunde. Então, bora lá. Anexo. Você decidiu anexar no seu trabalho algum documento que não foi feito por você? Por exemplo, vou acrescentar uma lei, uma fotografia, um questionário, um vídeo. Tudo isso que não foi produzido por você, ele é anexo, porque ele foi elaborado por outra pessoa. Ah, não, esse vídeo fui eu que gravei, essa fotografia fui eu que tirei. Esse documento que eu estou botando aqui é de minha autoria. Então, isso vai ser um apêndice. Então, a principal diferença entre anexo e apêndice é quem foi o autor desse material que você está anexando no seu trabalho. Se você anexou uma coisa sua, é apêndice. Se você incluiu uma coisa que não é sua, é um anexo. Qual é a diferença de índice remissivo para sumário? O sumário ele vai estar disponível no começo do trabalho, lá no pré-textuais. E aí você vai fazer ele por capítulo. O capítulo 1 está na página tal, o capítulo 2 na página tal, o capítulo 3 na página tal, o capítulo 4 na página tal. Você montou o seu sumário. Índice remissivo ele vai ser feito por palavra. Então, palavra agronegócio, ela está escrito 10 vezes no meu trabalho, na página 1, 3, 20, 25, 70, 40 e por aí vai. Você vai fazer uma remissiva das vezes que aquela palavra foi citada. Agroindústria, foi citada tantas vezes na página tal, tal e tal. Você vai também colocar no seu índice. Assim, quando alguém quiser achar essa palavra específica no seu trabalho, ele vai lá no índice remissivo. Glossário. Qual é a diferença de glossário para lista de siglas e abreviaturas? Lista de siglas e abreviaturas, ela vai estar no começo do trabalho científico e vai apresentar para vocês as siglas dos trabalhos de vocês. O FRR, agro, a BNT, você vai descrever, você vai colocar a sigla e vai descrever do lado o significado dela. Você só vai colocar nesse campo as siglas, os acrônimos e as abreviaturas. Se você quiser explicar o conceito ou o significado de alguma palavra, você vai fazer isso no glossário. O que é uma agroindústria? E você vai colocar o conceito de agroindústria. O que é agrotóxico? Você vai colocar o conceito do que é agrotóxico no glossário. E aí você pode decidir se você vai trazer esses conceitos no glossário ou se você vai trazer no decorrer do texto fazendo as citações. Tudo bem? Então, gente, vocês lembram que eu falei para vocês lá no começo sobre plágio? Que é uma coisa que a gente deve evitar, que é quando você se apropria das palavras ou da ideia de outras pessoas como se aquilo fosse uma produção sua. Existe uma forma onde nós vamos nos apropriar dos trabalhos e da fala destas pessoas sem que isso seja um crime, e nós vamos fazer isso de uma forma autorizada no trabalho acadêmico e na pesquisa científica, que é por meio da citação. Nós temos a NBR 10.520, que trata sobre as citações.
como você citar outras pessoas, outros trabalhos no seu trabalho de pesquisa da forma correta. Então, nós temos dois tipos de citação: a citação direta e a citação indireta. Como que eu posso explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas? A citação indireta é quando você se apropria da ideia de uma pessoa. Como que a gente faz isso? Nós encontramos no trabalho, eu estou lendo um artigo e eu gostei muito da frase desse autor. Eu colo ela no meu trabalho, faço algumas alterações de redação, boto sinônimo, mudo o verbo, inverto a ordem das palavras. Isso é uma citação indireta, ou seja, eu não me apropriei das palavras na sua totalidade. Eu me apropriei da ideia central daquele outro autor. Então, eu estou fazendo uma citação indireta. Quais são os itens obrigatórios para que eu faça uma citação indireta da forma correta? Sobrenome do autor, que nós temos aqui o sobrenome do autor, vírgula, a data da publicação da obra que a gente leu. Essa é a forma correta de fazer uma citação indireta. Como que eu vou fazer uma citação direta? O que é uma citação direta? A citação direta é quando eu vou copiar as palavras do autor ipsilítere, do jeito que tá, eu vou jogar ela no meu trabalho. E aí existem dois tipos de citação direta: a citação direta curta e a citação direta longa. Na citação direta curta, nós teremos uma citação de, no máximo, 3 linhas. Se a frase do autor que eu copiei tiver até 3 linhas, eu vou jogar ela no meu texto, dentro do meu parágrafo, sempre tendo que indicar o sobrenome do autor, a data da publicação e o número da página de onde aquela frase, aquele parágrafo foi retirado. Se a minha citação tiver mais de 3 linhas, eu vou precisar fazer a citação direta longa. A citação direta longa, ela também vai exigir que eu coloque o sobrenome do autor, a data da publicação e o número da página. Porém, ela não vai vir no meio do meu parágrafo. Ela vai vir com o recuo 4, ou seja, ela vai estar na margem 4, e o número da fonte, ou seja, o tamanho da letra, vai estar num tamanho menor que 12. Todo mundo sabe que o trabalho acadêmico tem que estar escrito no tamanho 12. A citação direta longa tem que estar escrita num tamanho menor que 12. O que é que a ABNT fala para a gente? Citação direta longa deve estar apresentada no recuo da margem 4, com espaçamento simples, numa fonte inferior ao do corpo do trabalho. O corpo do trabalho vai estar com espaçamento 1,5, fonte 12, é o que a ABNT manda fazer. Então, a nossa citação longa vai estar com espaçamento simples e num tamanho menor. Padronizou-se o 10, porém a ABNT não diz que é o 10, ela diz que é menor que 12. Pode ser 11,9, 11,5, 11, 10, 2, vai depender do autor. Padronizou-se o tamanho 10. Outra coisa muito importante, citação direta curta, tem aspas. Citação direta longa, não tem aspas. Citação indireta, não tem aspa. Se
Você copiou uma citação que tem aspa ou que tem negrito, depois do número da página, você é obrigado a colocar grifo do autor, se foi o autor original da obra que fez esse grifo. Se o grifo é seu, se você utilizou esse grifo para dar importância a uma determinada palavra, você vai colocar depois do número da página, grifo nosso. Conseguiram compreender? Outro tipo de citação que existe é a citação da citação, que é o famoso APUD. Quando eu vou utilizar o APUD? Estou lendo o trabalho da Maria Silva. A Maria Silva citou o João Santos, mas eu não li o João Santos, eu li só a Maria. Mas no trabalho da Maria tinha uma frase tão legal do João que mesmo que eu não tenha lido o trabalho dele, eu quero usar essa frase. Posso usar? Pode. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a citação da citação. Então, eu vou pegar a frase do João, jogar no meu trabalho, vou informar o sobrenome do João, a data e o número da página. Vou colocar o APUD, que significa citado por, e vou colocar as informações do trabalho da Maria, sobrenome, data e número de página. Então, eu vou ter uma citação assim: Santos, 2020, página 1, citado por, ou APUD, Silva, 2020, página 30. Vocês conseguem visualizar? Essa é a forma que a gente faz a citação da citação. Lembrando, gente, que tudo que a gente citou automaticamente vai precisar estar lá nas nossas referências. Rafael, quando eu faço uma citação da citação, eu tenho que citar as duas obras? Não. Eu sou obrigado a citar apenas as obras primárias que eu li. Então, eu li a Maria vai estar citada. O João eu não li, então eu não vou citar o João, eu não vou precisar fazer a referência do João. Vocês conseguiram visualizar? Espero não ter confundido vocês. Então, agora a gente vai passar para o próximo tema. E o próximo tema são as dicas finais. São as últimas orientações, as últimas diquinhas que eu posso passar para vocês acerca dos trabalhos científicos. Uma coisa muito importante é a parceria aluno-professor. O orientador do seu trabalho, seu orientador, ele é, na maioria das vezes, um especialista no tema que você decidiu estudar. Então, ninguém melhor do que ele para ajudar você na indicação de obras que você precisa ler. Se você escreveu alguma coisa errada sobre aquele tema, ele, como conhece, vai poder te informar: olha, isso não é bem assim, isso pode ser feito dessa forma. Vai poder te indicar a melhor metodologia para que você consiga atingir os objetivos. Então, essa parceria professor-orientador, essa parceria aluno-orientador, ela tende a ser uma parceria de sucesso. Por que que eu digo isso? Se o seu trabalho foi bem feito, você vai ser bem visto perante a academia e o seu professor orientador também vai ser bem visto e valorizado dentro da academia, dentro da universidade. Se o seu trabalho foi um trabalho mal feito, sem rigor, com dados forjados, vai ficar feio para você e vai ficar feio para o seu orientador. Vão dizer assim: nossa, esse aluno fez um trabalho tão feio, como que o professor fulano de tal deixou um trabalho desse passar? Dá certo, não fez o trabalho dele de orientação. Então, é por isso que algumas vezes o orientador pega no pé do aluno,
cobra, briga quando tem que brigar. Mas isso faz parte do processo de orientação. Por quê? Porque o orientador quer ver o sucesso do seu aluno. Então, todas essas cobranças, essas broncas, elas estão vinculadas a essa necessidade do sucesso. O professor quer que o aluno tenha sucesso. Por quê? Porque a imagem dele está vinculada à imagem do aluno. Outra dica que eu posso passar para vocês é acerca das publicações. Se você for aluno de graduação, você vai passar, em média, um semestre fazendo a sua monografia, 6 meses. Se você for aluno de mestrado, você vai passar 2 anos fazendo a sua pesquisa. Se você for aluno de doutorado, 4 anos fazendo sua pesquisa. Então, ninguém passa tanto tempo da sua vida se dedicando a um determinado trabalho sem querer que esse trabalho seja bem feito e seja um sucesso. E o que é um trabalho científico de sucesso? É um trabalho científico publicado, é um trabalho científico citado por outros autores. Então, quando você terminar o seu trabalho científico, não guarde ele na gaveta, não. Você teve tanto trabalho para fazer, passou raiva pra caramba, teve que ler um monte de coisa, deixou de sair, deixou de passear, deixou de namorar, passou noites em claro lendo e escrevendo sobre ele, para ele, no final de tudo, você guardar na gaveta? Não, vamos publicar. Como que a gente publica isso? Procure um evento que trata da sua temática, procure periódicos científicos que tratam sobre essa temática, e assim você vai dar continuidade ao seu trabalho. O trabalho ele não acaba no momento que você encerra a pesquisa. O trabalho ele acaba no momento que você publicou e deixou ele disponível para outras pessoas. Isso é uma outra coisa que o orientador de vocês pode auxiliar na escolha e na indicação de eventos, na escolha e na indicação de periódicos, para que o trabalho de vocês não morra guardado dentro de uma gaveta. Outra coisa que os alunos costumam sempre perguntar nessas palestras e nesses minicursos que eu ministro é a seguinte: o meu trabalho, ele tem a obrigação de esgotar o tema? Eu vou ter que fazer um trabalho tão profundo que nunca mais ninguém vai falar sobre isso porque eu falei tudo? Não, gente, a gente não pode achar que o nosso trabalho vai ser o último sobre o tema que a gente escolheu falar. E aí eu posso dar um exemplo bem bacana para vocês. Vou dar o exemplo do corona novamente, tá bom, gente? Coronavírus surgiu. Até então, o corona é um problema. Precisamos descobrir a cura para o corona. Vários estudos estão sendo realizados para que se chegue à cura. Então, nós vamos ter trabalhos iniciais sobre a cura. A partir do momento que alguém descobrir a cura do coronavírus, ninguém nunca mais vai falar sobre o corona, porque já descobriram a cura mesmo, não tem por que falar sobre ele, tá certo? Não. Porque aí vai vir uma outra pessoa que vai fazer uma avaliação da cura, vai fazer uma porcentagem de cura dos pacientes infectados, vai falar sobre reinfecção, vai falar sobre mutação do vírus. Então, a gente pode perceber que nunca o tema vai ser esgotado. Vou tentar dar um exemplo sobre agricultura. Se eu falar alguma bobagem, por favor, me perdoem, porque não é minha área de formação. Muitos anos atrás, alguém decidiu falar sobre como manter
a minha plantação a salvo das pestes. Ok. Como que eu vou manter, até que alguém teve a brilhante ideia de usar o quê? Pesticida. Ah, se você usar pesticida, você vai ter a sua plantação a salvo das pestes, ok. Ah, então nunca mais ninguém vai falar sobre peste, porque já inventaram o remédio mesmo, já inventaram o pesticida, é um assunto esgotado. Aí eu pergunto para vocês, isso é um assunto esgotado? Não é. Por que que não é? Porque vai vir alguém para falar que o pesticida faz mal, para falar que o pesticida A envenena a planta, para falar que o pesticida B faz mal para quem consome, falar que o pesticida C nem faz mal para a planta, nem faz mal para quem consome. Então, todos os temas estão sempre se renovando. Sempre alguém vai poder dar um novo foco, um novo objetivo para esse tema que você decidiu pesquisar. Então, o seu trabalho encerrou, vem alguém que já vai fazer uma nova pesquisa com base no seu trabalho. E aí é um ciclo. Você cita alguém, alguém cita você, o conhecimento vai evoluindo, a gente percebe que determinadas coisas que valiam antes não valem mais hoje, se atualiza, se modifica. Então, esse é o objetivo da ciência. O objetivo da ciência é estar sempre gerando novos conhecimentos, conhecimentos que podem ser comprovados, que podem ser testados. Isso é o que diferencia o conhecimento científico daqueles outros 3 que a gente viu lá no início do nosso mini curso. Então, vocês não precisam se preocupar em falar tudo no trabalho de vocês, até porque nós não vamos conseguir falar sobre tudo. Nós vamos ter um trabalho de 1000 páginas e ainda vai faltar alguma coisa sobre o tema. Então, não fiquem com medo, não tenham medo. Alunos têm muito medo da defesa, da qualificação. Ah, eu vou reprovar, vão fazer perguntas difíceis. Se o professor orientador permitiu que o trabalho de vocês chegue na etapa da defesa, é porque o trabalho de vocês está bem feito. Um professor jamais iria permitir que o aluno vá para a defesa com um trabalho frágil, com um trabalho mal feito. Por quê? Porque ele sabe que se o trabalho estiver mal feito, estiver fragilizado, for um trabalho montado, um trabalho falseado, ele sabe que a banca vai reprovar esse aluno. E aí, se o aluno se dá mal, a imagem do orientador está vinculada desse aluno, o orientador também se prejudica. Então, se o orientador permitiu, autorizou que vocês cheguem na etapa da defesa, é porque o trabalho de vocês está bom, vocês vão se dar bem na defesa, vocês vão saber responder as perguntas que a banca fizer, e realmente é uma parceria, orientador e aluno. Então, contem da mesma forma que eu falei anteriormente para vocês, contarem com o bibliotecário para a escolha de fontes confiáveis, de temas atualizados, confiem também no professor orientador, porque vai ser uma parceria de sucesso. Então, olha só quem são as 3 pessoas tripé da pesquisa: bibliotecário, professor e o pesquisador, que são vocês. Quando essas 3 pessoas trabalham em parceria, em harmonia, cada uma dentro das suas competências, você com certeza vai conseguir realizar um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, um trabalho acadêmico de sucesso. Tudo bem, gente? Obrigado por tudo. Gostaria de agradecer a cada um dos ouvintes aqui que ficaram até o final. Eu espero poder ter contribuído para essa trajetória de vocês enquanto pesquisadores, enquanto construidores do conhecimento científico.
Gostaria de agradecer mais uma vez a Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora da 4ª Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado do fundo do coração por essa oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês, de poder auxiliá-los nessa jornada científica. Perdoem qualquer equívoco, espero ter ajudado. Se um aluno saiu daqui aprendendo uma coisa nova, eu já fico muito contente de ter feito o meu papel. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco, presidente do evento. Obrigado, comissão organizadora. Obrigada, bibliotecária Manuela, que foi a intermediadora entre mim e a comissão organizadora do evento. Muito obrigado. E eu desejo um excelente evento a todos. Espero a 5ª semana, a 6ª semana. Eu tenho certeza que esse evento é um evento de sucesso, porque, acima de tudo, ele busca trazer conhecimento aos participantes. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Fiquem todos bem, protejam-se do corona. Fiquem todos bem. Obrigada.